queria convidar os irmãos a passear comigo pela palavra de Deus nesta manhã. Eu não tenho propriamente um sermão, no sentido que os irmãos conhecem, de ter um único texto e nós trabalharmos a estrutura desse texto e o conteúdo dele. Mas eu tenho um assunto que eu queria discorrer junto com os irmãos à luz da palavra de Deus. Queria abrir a Bíblia em vários lugares diferentes e estudar a palavra de Deus sobre este assunto. E eu queria então olhar na palavra de Deus algumas razões por que esta doutrina é ensinada na Bíblia, a doutrina do dízimo. E queria parar para pensar numa série de versículos que nos ensinam o sentido não da doutrina, não tanto o dever de praticar, mas o porquê praticar. Porque eu acho que à medida em que nós vamos entendendo este conceito, fica mais fácil no coração da gente viver essa doutrina. Então eu queria convidar o irmão a abrir o primeiro texto, e você vai passear pela Bíblia hoje, e eu vou precisar da sua ajuda, e você vai precisar me acompanhar. E o primeiro texto que nós vamos ler nesta manhã se encontra em 1 Crônicas, capítulo 29, e nós vamos estar estudando esse versículo primeiro da palavra de Deus e apresentar algumas razões por que devemos honrar a Deus com os nossos bens. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. 1 Crônicas 29, versículo 14. Eu vou estar lendo na versão da Bíblia na linguagem de hoje, mas eu creio que você vai poder acompanhar essa leitura na palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Crônicas 29, versículo 14. No entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Essa experiência e essa oração foi feita por Davi, num momento muito especial da sua vida. Ele estava, talvez, num dos momentos mais alegres e mais significativos da sua existência. Durante muito tempo ele sonhou em construir um templo para Deus. Um dia ele construiu um palácio para o governo. E quando ele se viu andando no palácio do governo, naquela casa tão bonita, reservada para a residência do rei, ele sentiu tristeza olhando pela janela do seu palácio em ver o lugar da adoração de Deus ser uma tenda. E ele disse: não posso eu morar num palácio e o meu Deus ter a sua arca, que representa a sua presença no meio do seu povo, numa tenda. Tem alguma coisa errada. Porque quem merece ser glorificado e honrado é o meu Deus. E esse foi o sentimento de Davi. E Davi, com o seu coração alegre, começou a planejar o templo. E Deus lhe disse: olha, você não é o homem que eu escolhi para construir o meu templo, vai ser o seu filho. E então ele começa a trabalhar com muita alegria para honrar a Deus. Esse é o grande sentido do coração de Davi. E ele prepara todas as coisas, ele prepara os planos da construção, ele faz uma maquete da construção. E chega o dia em que ele passa o governo ao seu filho e diz: agora você tem uma missão, é o seu tempo de construir esse templo. E ele convida o povo a ofertar, a entregar ofertas alçadas ao Senhor. E chegam então as ofertas em abundância. E ele faz então a oração de dedicação das ofertas. E nós pegamos um trechinho desta oração. E nessa oração ele está dizendo uma coisa que é profunda. Ele está dizendo: olha, meu Deus, nós não podemos te dar nada, porque tudo é teu. Tudo é teu. Tudo vem de ti. E nós somente devolvemos o que já era teu. Por que nós contribuímos?
A primeira grande razão que eu descubro na palavra de Deus e que motiva o meu coração é que nada me pertence. Esse é o grande ensino. Nada me pertence. Você nasceu nu. Não é assim? Sem roupa, sem nada. E Jó vai dizer que nós voltamos para Deus nu, porque voltamos ao pó e não levamos nada. Você vai ser enterrado, é verdade, com, quem sabe, um terno muito bonito, quem sabe um caixão muito bonito, quem sabe um jazigo muito bonito, mas você não vai levar nada dessa terra, porque nada é teu. Uma das imagens mais fortes que Jesus nos passa dessa realidade é na parábola que ele conta do homem rico, desse homem que começa a construir celeiros, e ele constrói um celeiro, depois ele constrói um maior ainda, depois um outro maior ainda, e ele começa a olhar para os seus celeiros e diz: quanto você tem? Agora pode descansar, pode gozar a vida, está tudo bem para você. E aí então Jesus diz assim: que louco, porque nesta noite te pedirão a tua alma e os teus celeiros não vão com você. O que a palavra de Deus está nos ensinando é que tudo pertence a Deus, não é nosso. E quando nós estamos dando o nosso dízimo, ofertando, na verdade, nós não estamos dando nada a Deus, porque tudo sempre pertenceu a Ele. E o que nós fazemos é reconhecer a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Por quê? Esse é o principal conceito que a Bíblia nos ensina sobre a visão de Deus como Rei e Senhor desta terra. Nada é meu, nada é seu, tudo pertence a Deus. Tanto é assim que você não vai poder fazer nada destas coisas. Você nunca vai poder dar nada a Deus, porque tudo sempre já pertenceu a Ele. O que você é, na verdade, é um administrador dos recursos de Deus nesta terra. E um administrador a quem Deus vai pedir contas um dia. E esta é uma coisa que nós não gostamos de entender. É que um dia nós vamos ter que dar contas de toda a nossa vida para Deus. Toda a nossa vida. Não somente dos nossos atos e dos nossos pecados ou dos nossos pensamentos, mas nós teremos que dar contas a Deus também sobre todas as coisas que Ele colocou sobre as nossas mãos. E nós vamos ter que dar contas a Deus sobre os ídolos que construímos sobre o nosso coração, sobre os valores que determinamos sobre a nossa vida. E é isso que a palavra de Deus está tentando nos mostrar. No tempo devido, Ele chama os seus administradores e diz: nós vamos conversar. Mas se este Senhor é dono de tudo que pertence, tudo que acontece, tudo que tem nesta terra, Ele mesmo é aquele que nos diz que nós devemos devolver uma parte daquilo que Ele colocou sobre a nossa administração para Ele, e assim honrarmos o seu nome também com os nossos bens. E eu queria que você agora abrisse a Bíblia em Deuteronômio 12, versículos 5 e 6, e você vai ouvir esta ordem. Tudo pertence a Ele. Ele está dizendo como dono: olha, eu quero que alguma coisa volte para mim. Deuteronômio 12, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. Vou estar lendo na versão da Bíblia na linguagem de hoje. No território de uma das tribos, o Deus eterno escolherá o lugar onde vai morar e onde o povo vai adorar. E vocês irão lá e ali oferecerão em sacrifícios os animais que são queimados no altar. E também apresentarão outros sacrifícios. E para esse lugar trarão a 10ª dos animais e das colheitas, e as contribuições, e as ofertas prometidas, e as ofertas feitas de livre e espontânea vontade, e as primeiras crias das vacas e das ovelhas. E nesse momento nós vamos aprendendo que Deus coloca algumas prioridades. Ele é tudo. E Ele está nos ensinando algumas coisas.
Uma das coisas bonitas desta doutrina no Velho Testamento é nos ensinar a prioridade de Deus sobre a nossa vida. Jesus nos ensinou isso também. Ele disse, não é? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você sabe de cor isso, não sabe? Pode repetir comigo? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Sabe como é que isso era ensinado no Velho Testamento? A palavra de Deus vai nos ensinar e vai mostrar isso com beleza. A pessoa tinha no fundo do seu quintal algumas plantas, algumas árvores frutíferas, ou quem sabe tinha lá no seu terreno, porque a economia de Israel era agropastoril. Ele tinha lá a plantação, ele tinha lá os seus animais. E a Bíblia então ensinava o seguinte, que o primeiro fruto que nascia naquela terra, todos os anos, e a primeira cria que abria a madre, assim que se usa na Bíblia, de um animal, era a primeira cria daquele animal, não pertenciam ao homem, ela era devolvida a Deus. Esses eram as primícias. Então, para você ter uma ideia, começava a estação de uma determinada fruta. Os primeiros frutos maduros não eram comidos pela família. Eram separados e consagrados ao Senhor. Eram levados no lugar de adoração e entregues para o sustento do culto. Pegava-se a primeira cria. Era a primeira cria desse animal. Não pertencia ao dono do animal. Era entregue ao Senhor. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar vem Deus. E é isso que a Bíblia vai ensinando. Tanto nas primícias, quanto nas primeiras crias, quanto nos dízimos, nós estamos dizendo para o nosso Deus, de fato, tem o primeiro lugar em todos os aspectos da minha vida. Eu tenho percebido que nós vivemos um tipo de cristianismo esquisito, onde nas nossas orações nós dizemos, tu tens o primeiro lugar, Jesus. Mas de fato não tem, nem no nosso tempo, nem na nossa motivação, nem nos nossos recursos, nem em coisa nenhuma. E então a palavra de Deus vai nos mostrando que honramos a Deus, colocando em primeiro lugar de fato na nossa vida. Ele não somente pede que devolvamos, porque tudo pertence a Ele, mas Ele também leva muito a sério o que Ele pediu. E um dos textos que o irmão poderia recitar de cor é Malaquias 3, versículos 8 a 12. E eu tenho certeza que alguns versículos desses você lembra na sua mente, porque é o profeta falando em nome de Deus e falando do quão sério Deus leva essas coisas. E ele diz assim, eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado. E ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando. E por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, Deus Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. E ponham-me à prova, e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas, e todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica, e eu, o Deus Todo-Poderoso, falei. E aí nós vamos perceber o profeta, em nome de Deus, colocando quão sério ele leva estas coisas. Eu ilustrei na minha classe hoje, dando uma lição parecida com essa, que Deus trabalha conosco como se nós fôssemos gerentes das suas coisas.
E eu disse mais ou menos o seguinte: você imagina que você é um empresário, você tem as suas empresas, você está planejando, não é, fazendo os seus negócios, você é dono dessa empresa. E de repente você vai fazer uma viagem, você e a sua família vão fazer uma viagem, e você diz para o gerente da sua empresa: olha, o negócio é o seguinte, eu quero que você deposite todo mês a minha retirada mensal em tal conta. Ele é dono da empresa. Ele não está nem falando de dividendos, não está falando de lucro, não está falando de nada. Ele está dizendo: olha, a minha retirada mensal, aquele valor que foi estipulado pelo dono, e ele diz: todo mês eu retiro para o meu sustento isso. Eu quero que nessa viagem, eu vou ficar mais ou menos uns 2 meses lá na Europa, viajando com a minha família, você deposite esse dinheiro na conta. E ele sai de viagem. E de repente, nessa viagem, ele está lá e aguarda aquele dia, vai no banco para ver como é que está o seu saldo, e o dinheiro não foi depositado. E passa, não, deve ter havido algum problema, passa um dia, passa 2, passa 3, e o dinheiro não foi depositado. Ele manda um fax para a empresa: olha, estou aguardando o depósito, não vem resposta do fax. Ele liga e diz: olha, o gerente não pode atender o senhor agora, está muito ocupado. Olha, eu acredito que no 5º dia ele vai pegar o avião e vai embora, para ver o que está acontecendo com a empresa dele. Aí chega lá para aquele administrador e diz: escuta aqui, nós não combinamos que ia ser assim, você me deixou numa situação difícil lá, eu mandei um fax, eu liguei o telefone, você não me atendeu, não me ouviu, nem conversou comigo, nem levou a sério, o que houve? Ele diz assim: sabe o que aconteceu? Eu estava com o dinheiro separado para mandar da sua retirada, mas surgiu uma oportunidade incrível. O dono da CCV aqui do lado, né, me ofereceu um Monza 0 km, olha, sensacional, abaixo da tabela, é uma coisa maravilhosa, eu não podia perder esse negócio, e eu comprei. Para quem você comprou? Para mim. Mas com o quê? Com a sua retirada. Do que você vai chamar a pessoa? Não, eu vou devolver. Um dia eu devolvo. E se for no Brasil, sem juros e correção monetária. Agora vamos inverter essa ilustração. Digamos que a história fosse diferente. E ele dissesse assim: não, sabe o que aconteceu? Passou aqui uma pessoa precisando demais, com problemas, com dificuldades. E eu fiquei comovido. Peguei parte da sua retirada e dei para ele. Ou peguei a outra parte e dei para a instituição de caridade A, ou para o grupo A, ou B, e assim vai. Certamente o administrador diz assim: olha, meu querido, você quer fazer caridade, faça caridade com os seus recursos e não com o meu. Porque esse não te pertence. E Deus já deixou instituído que um dos objetivos do dízimo é o sustento da casa dele, mas o outro objetivo do dízimo é a ação social. E é obrigação da casa de Deus fazer ação social também. Mas é administrada pela casa de Deus, não por você. Deus leva a sério. E é interessante perceber que toda a forma de culto judaico, ela estava baseada nesse conceito de honrar a Deus e de colocá-lo em primeiro lugar. E isso é uma coisa séria diante das coisas de Deus. É por isso que a palavra de Deus vai nos ensinar que é o melhor que a gente coloca diante do Senhor. E que a gente faz isso porque realmente honra e teme a Deus. Deuteronômio 14, versículos 22 e 23, na Bíblia na linguagem de hoje, diz assim: todos os anos juntem a 10ª parte de todas as colheitas e levem até o lugar que o Eterno, o nosso Deus, tiver escolhido para nele ser adorado. E ali na presença do Eterno, nosso Deus, comam aquela 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite, e também a primeira cria das vacas e das ovelhas.
façam isso para aprenderem a temer a Deus para sempre. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente quer aprender a temer ao Senhor. Temer ao Senhor é um conceito bonito na Bíblia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz a Bíblia. É a devoção, é a adoração, é o compromisso com Deus. É disso que a Bíblia está falando. Você quer aprender a honrar a Deus, a servir a Deus. É disso que a palavra do Senhor está falando. Toda a forma do culto judaico tinha como ênfase honrar ao Senhor. E é por isso que ninguém se apresentava no culto do Velho Testamento de mãos vazias diante do Senhor. Nem que fosse um punhadinho de sal, ele levava, porque ele queria honrar a Deus e dizer que ele estava em primeiro lugar. Era por isso que o melhor das coisas devia ser consagrado ao Senhor. Números 18, versículos 29 a 32, vão falar sobre esse conceito. A gente honra a Deus, e o melhor é para Deus, porque Ele vem em primeiro lugar na nossa vida, e nós o servimos assim. Números 18, versículos 29 a 32, dizem assim: das ofertas que vocês receberem, está falando aos levitas, das ofertas que vocês receberem, deem a melhor parte para mim. Depois que me derem a melhor parte, vocês poderão ficar com o resto, como faz o fazendeiro, que depois de dar a sua oferta, fica com o que sobra. Vocês e suas famílias poderão comer em qualquer lugar o que sobrar, pois é o pagamento que vocês recebem. Comendo assim, vocês não estarão cometendo pecado, se antes separarem o melhor para o Deus eterno. E não profanem as ofertas sagradas dos israelitas, comendo alguma delas antes que a melhor parte seja oferecida a mim. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Olha, vocês que são levitas, que servem a Deus, vocês vão receber as ofertas do povo. Essas ofertas são para o sustento dessa tribo que não tem possessão na terra. Mas vocês vão fazer o seguinte: antes de qualquer coisa, porque o ensino é, em primeiro lugar, vem quem? Deus. Antes de você fazer qualquer coisa, você escolha o que é melhor de tudo que veio. E do melhor você separe o dízimo dos dízimos. E consagre você também ao Senhor. E se vocês fizerem alguma coisa antes de consagrarem ao Senhor o dízimo dos dízimos, vocês profanam as ofertas de Israel. Porque em primeiro lugar vem o Senhor. Honre-me em primeiro lugar, também com os seus bens. Os irmãos estão entendendo? Há uma profanação. A gente transforma algo santo em algo impuro, quando eu não dou a prioridade ao Senhor na minha vida. O grande sentido é que Deus deve ser honrado não somente com os nossos lábios, com o nosso tempo, com a nossa devoção, com o nosso amor, com o nosso serviço, como muitos têm feito, mas também com o melhor dos nossos bens e em primeiro lugar. É isso que a Bíblia vai ensinar. Deus não aceita um culto que não represente uma verdadeira honra a Ele. Abra sua Bíblia agora em Malaquias capítulo 1. Acompanhe a leitura. Diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu amo. Se eu, pois, sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o amo, o dono de tudo, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que temos nós desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão profano, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisso que pensais, que a mesa do Senhor é desprezível. Pois quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é mal?
E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal. Ora, apresenta-o ao teu governador e terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus para que se compadeça de nós. Com tal oferta da vossa mão aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Oxalá que entre vós houvesse até um que fechasse as portas, para que não se acendesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferece ao meu nome incenso, e uma oblação pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é profana, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. Dizeis também, eis que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, e tendes trazido o que foi roubado, e o coxo, e o doente, e assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Mas seja maldito o enganador, que tendo animal macho no seu rebanho, o vota e o sacrifica ao Senhor, o que tem mácula, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre as nações. Sabe o que esse texto está dizendo? Deus não aceita um culto que desonre a Ele. É pesado isso aqui. É muito pesado. Daria para nós estudarmos só esse texto nessa manhã. Se você está aprendendo que em primeiro lugar vem o Senhor na tua vida, e esse é o ensino das Escrituras, e que você deve honrar o Senhor com os seus lábios, com o seu coração, com a sua mente, com o seu tempo, você também está aprendendo pela palavra de Deus que você deve honrar o Senhor com os seus bens. O que acontecia naquele tempo é que as pessoas começaram a achar que podiam compatibilizar a ganância que tinham no coração, que essa é a grande verdade, com o primeiro lugar para Deus. E então começavam a separar alguma coisa que não representava o primeiro lugar, o melhor, o dízimo, nem as primeiras coisas da sua colheita, nem as melhores coisas, e davam qualquer coisa, como quem dá uma esmola. Você já viu como é que funciona? Às vezes passa alguém na rua, você olha e simplesmente põe a mão no bolso, pega quem sabe a menor nota e dá uma esmola. Sem compromisso, sem sentimento, sem nada. Ele está dizendo, sabe de uma coisa? Fica com a tua esmola, que eu não preciso disso. É Deus que está falando para você. Ou você me honra e me dá o devido valor como Senhor, Pai e amo da tua vida, ou não preciso de nada. Porque o que está envolvido aqui por trás dessa doutrina é a honra que damos ao Deus da glória. Ou honramos, ou não honramos. É isso que a palavra está ensinando. E eu fiquei pensando, meus irmãos, eu fiquei pensando no coração de Deus. E essa aqui é uma comparação que ele começa a fazer. Eu não sei se você sabe, mas há vários cultos diabólicos no nosso país, cheios de oferendas. Você sabe que tem muita gente que vai lá na praia no dia de Iemanjá levar as suas oferendas no mar. Eu não sei se você sabe quanto custa isso. Aquelas pessoas têm que se paramentar inteira, comprar as roupas todas adequadas, elas vão com o melhor. Elas compram do melhor das suas oferendas. Eles pagam o Pai de Santo para entregar suas oferendas. Fazem pactos e compromissos às vezes que são loucos.
Em termos do custo, vocês sabem que esse país foi escandalizado porque num culto da Umbanda se ofereceu em sacrifício de uma criança. E Deus está dizendo o seguinte: olha, os outros povos, as outras pessoas que não têm conhecimento de nada e estão fazendo loucuras, entendem o que é honra. E os meus filhos não sabem o que é honrar o meu nome. Deus tem nos dado graça, mas não significa que Ele não tenha valor e não deva ser honrado pela nossa vida. Malaquias está nos dizendo: fecha a porta, não quero ver essa gente, porque me conhecem, me louvam com os seus lábios, mas o seu coração se afasta para longe de mim, porque não me honram. O que está por trás dessa doutrina, meus irmãos, é honrar a Deus, é colocá-lo em primeiro lugar, é exaltá-lo com todas as coisas, com todos os sentimentos e com todas as palavras da minha existência, inclusive com os meus bens. Abra sua Bíblia agora em Ageu, capítulo 1, versículos 2 a 6. Eu disse para você que hoje você tinha que passear na Bíblia comigo. Diz assim a palavra do Senhor: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo de se edificar a casa do Senhor. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica desolada? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para meter num saco furado. Versículo 7 vai dizer: considerai, assim diz o Senhor, considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me deleitarei e serei glorificado, diz o Senhor. Sabe o que é que está por trás? A quem você serve, a quem você honra, a quem você glorifica com a sua vida, com os seus bens. E muitas vezes você vai perceber que a resposta será: eu mesmo. E o que a Bíblia está nos ensinando é o seguinte: que quando eu não glorifico a Deus e não o exalto, tem alguma coisa vazia aqui dentro do meu coração. Porque o problema não está no bolso, nem no valor, nem na quantia. O problema está no valor que Deus tem na minha vida. Quer você goste ou não goste disso, essa é a realidade. Que valor Deus tem para você? Esse é o ensino. O templo estava desolado. 16 anos havia se passado e eles construíram as suas casas, fizeram o seu sítio, estava funcionando. 16 anos. E não tinha templo na terra. E eles sempre estavam dizendo: não chegou a hora ainda, um dia vai ser a hora. E Deus lhe pergunta: quando é que vai ser a hora de você me honrar e colocar em primeiro lugar? Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. A minha pessoa. Há uma bênção e há uma maldição. A gente não gosta, tem muita gente que não gosta de ouvir isso, mas a Bíblia está falando disso. Honrar a Deus é bênção. Desonrá-lo é maldição. É vazio. E aqui eu estou falando mais do que consagrar dízimo, gente.
Eu estou falando da atitude com que a gente faz qualquer tipo de consagração. É a atitude de honrar a Deus. Enquanto eu honro a Deus com a minha palavra, com a minha vida, com os meus sonhos, com o meu tempo e também com os meus bens, a bênção. É isso que a palavra de Deus está dizendo, porque Deus se alegra do louvor. Ele abençoa os seus filhos. Eu não compro nada de Deus, mas Ele está olhando para o meu coração, na atitude de alma do adorador. E Ele responde com a sua graça. Esse é o sentimento que Deus quer que esteja dentro de nós. Um sentimento de reconhecimento das bênçãos de Deus. E diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio 16:17, porém cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Eterno nosso Deus lhe tiver dado. E ele vem numa atitude de adorador, que honra, que glorifica, porque Deus é um Deus galardoador. Engolou agora. É isso aí, os irmãos entendem. Não é? Travou a língua aqui, o frio enrolou a língua. Mas é isso. E deve haver dentro de nós esse sentimento querido. Se os irmãos lerem Levítico 27, de 26 a 34, ele vai dizer, olha, não consagre a Deus como voluntário aquilo que já é dele. É interessante isso. Diz assim, você não pode dizer que isso é oferta. Levítico 27, você está dando uma oferta voluntária quando você pega do dízimo, quando você pega das primícias, porque isso não é oferta, já pertencia a ele. Mas ele vai dizer para você que é oferta aquilo que você voluntariamente oferece. E às vezes a gente faz assim, manda uma oferta para a instituição A, B, C, D, dizendo que está fazendo oferta nada. Está fazendo o quê? Está fazendo aquilo que aquele administrador estava fazendo caridade com o dinheiro que não é teu. E na verdade a oferta é aquilo que vai além, que vai voluntariamente do nosso coração. E deve ser sempre como parâmetro da oferta, da entrega, a adoração, a gratidão e louvor daquilo que Deus tem feito. Agora algumas promessas que eu queria deixar com vocês, e vou terminar esse estudo. Não dá tempo de a gente continuar mais. Mas eu queria deixar algumas promessas de Deus. E Deus leva a sério as suas promessas, como Ele leva a sério as suas ordens. Deus é um Deus de palavra, um Deus sério. E Ele tem algumas promessas para você. Ele tem promessas para aqueles que o honram, para aqueles que o adoram com seus bens. Então guarda no teu coração essas promessas. A primeira delas é Provérbios 3, versículos 9 e 10. São promessas de Deus para você. O que a palavra está dizendo? Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso. E os seus depósitos ficarão cheios de cereais. E você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. É promessa de Deus. É promessa de Deus. Promessa de Deus, Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o quê? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É promessa. É isso que ele está falando. Tem mais. No próprio texto de Malaquias ele vai dizer, eu, o Deus Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. E aí ele faz uma promessa. Ponham-me à prova. Experimenta. E verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas, e todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica, e eu, o Deus Todo-Poderoso, falei. É promessa. Tem mais uma promessa de Deus para você no Novo Testamento. Lucas 6, versículo 36, diz assim, é Jesus falando, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós.
E aqui, para mim, é um sentido de juízo de Deus. Sabe qual é o juízo de Deus? Você é mesquinho, então eu vou ser mesquinho nas minhas bênçãos. Vou te dar em conta-gotas. Você é liberal, eu vou ser liberal nas minhas bênçãos. Porque eu quero que você ensine, que você aprenda o verdadeiro valor da vida, que sou eu, o Deus eterno. Esse é o verdadeiro valor da vida. O resto passa, gente, e passa correndo, e passa rápido, e se desvanece no tempo. Honre a Deus com os seus lábios. Honre a Deus com o seu coração. Honre a Deus com os seus sonhos. Coloque Ele em primeiro lugar. Mas honre a Deus com os seus bens também. Deixa Deus ser realmente o dono, o Senhor de tudo na tua vida. E faça prova do Senhor teu Deus, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Meus irmãos, eu aprendi isso de uma maneira preciosa, o que é graça de Deus. E quero terminar com essa experiência da minha vida. Quando os meus pais se separaram, nós tínhamos que viver com 30% da renda do meu pai. E era a única fonte de renda que nós tínhamos em casa. Do dia para a noite nós deixamos de viver com 100% do salário do meu pai para viver com 30% do que ele vivia. Pagar aluguel, pagar água, pagar luz, comprar comida. Meu pai nunca foi dizimista. Nunca. Isso foi uma luta, eu tenho que confessar para vocês, para que eu aprendesse a ser dizimista nessas circunstâncias. Porque a ideia que a gente tem é que quando as coisas melhorarem, a gente acerta com Deus. Mas eu aprendi que as coisas não melhoram se a gente não acerta com Deus. E aí então foi uma grande batalha na nossa casa. E eu tive que começar a trabalhar para poder cobrir parte das despesas da nossa casa, que não dava para viver com 30% do que meu pai ganhava. E comecei então a dar o dízimo. Primeiro eu comecei a dar o dízimo do que eu ganhava. Porque eu entendia que eu não podia dar o dízimo do que era da minha mãe, que era a pensão dela. Mas a minha mãe me ensinou uma lição de vida. Porque a primeira coisa que ela começou a fazer, assim que ela voltou ao normal, porque ela estava bastante doente, foi tirar a 10ª parte dos 30% que ela tinha para viver. E eu comecei a dar o dízimo da minha parte. Nós passamos privações, dificuldades. Você pode imaginar o que significa isso. Mas eu tenho que dizer para os irmãos que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Porque aquilo que a gente fazia a conta não dava para cobrir as despesas da nossa casa. Mas Deus nunca deixou faltar nada. Eu fui seminarista da minha igreja e nunca recebi bolsa de estudos da minha igreja. Porque eu não pedi. Eu sei que se eu pedisse a igreja daria. Mas eu pensava assim, todo mundo trabalha e estuda, eu também vou trabalhar e estudar. E meus irmãos, nunca faltou para comprar os livros, nunca faltou para pagar a faculdade, nunca faltou para depois eu comprar um carro. Era uma jabiraca, o primeiro carro, Fusquinha 62. Mas não faltou. E eu saí de um 62 para um 70, e do Fusca 70 para um Fiat 0 km no ano de 1980, porque Deus é fiel. Ele é fiel. Estas promessas são verdade. Deus não mente.
E sabe qual é a grande lição? É que a gente aprende a honrar a Deus no pouco e no muito. É honra. Meus irmãos, não é dinheiro, é honra. Eu quero que você entenda isso, não é dinheiro, é honra. Quem vem em primeiro lugar na tua vida. Meus irmãos, quando chegava aquele dinheirinho lá depositado no banco dos 30% do salário do meu pai, não era dinheiro, era honra. Era uma migalha. Mas ali a gente fazia com fé. Isso aqui, Senhor, é para o louvor do teu nome, porque tu estás em primeiro lugar na nossa vida. Quando chegava o salário, era honra separar aquilo que é dele. E eu tenho aprendido, e Deus tem desafiado a mim e a minha esposa a honrar Deus com os nossos bens. E isso para nós é alegria, é honra. E eu quero dizer para os irmãos, Deus é fiel. Algumas coisas que eu tenho na minha casa, já disse isso uma vez para os irmãos, eu nunca teria condição de ter com o meu salário. Mas Deus é fiel. Ele lança no colo da gente. Se o irmão for à nossa casa, vai ver que eu moro muito bem. Porque Deus lança no regaço, no colo da gente, bênçãos. Eu não tenho nada naquela casa. Para dizer que eu não tenho nada, eu tenho 2 televisões, acho que uma máquina de lavar roupa, uns móveis de sala, mas nada é meu naquela casa. Mas vai ver como eu moro. E vou dizer mais para você, de tudo que eu tenho, o que eu comprei mesmo foi 2 televisões e uma máquina. O resto eu ganhei, porque Deus lança no colo da gente. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Agora, eu quero repetir para você, guarda isso no teu ouvido, no teu coração, porque o diabo vai falar, só ouviu falar em dinheiro. Isso é a voz do diabo. Eu estou falando de honrar a Deus. Honre o teu Deus, adore o teu Deus. Agora, não adore pela metade. Tem muita gente tentando se enganar que adora a Deus com seus bens, porque é mentiroso. E a Bíblia está dizendo lá em Malaquias, maldito mentiroso, que tendo o são no seu rebanho, consagra a Deus o coxo e o cego. E tem muita gente que chega até consagrar alguma coisa, mas não consagra aquilo que significa a honra que ele nos pede. Ele diz, maldito, não tem bênção. Porque o que está por trás não é valor, é honra. Honra o teu Deus em primeiro lugar com a tua vida, com o teu suor, com o teu sentimento, com o teu coração, com a tua vida. Honra o teu Deus, é isso que a Bíblia está dizendo para você. E veja se Deus não é fiel de derramar sua graça. E eu quero que você lembre de Jacó. Lembra de Jacó? E Labão? Quantas vezes Labão quis enrolar a vida de Jacó? Dizer, não, vamos mudar o nosso acordo. Agora são as malhadas. E o que é que Deus fazia? Nasciam malhadas aos montes no rebanho de Labão. E Labão dizia, não, não é possível. Como é que esse homem faz? Diz, não, agora não são mais as malhadas, só as listradas. É o menor. E o que é que Deus fazia? E nasciam listradas. Honra o teu Deus. E faça a prova dele. Se ele não é fiel, se ele não é justo, se ele não é abençoador, melhor do que aquela outra palavra, mais fácil de falar. Honra o teu Deus. Agora eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Não dá para ser líder do rebanho de Deus se não aprendeu a honrar a Deus. Por isso eu não vou colocar nome nenhum dessa lista de diáconos para ser votado. Porque precisa haver uma mudança. Porque Deus não vai abençoar se a gente não honrar. E eu sei que tem diretores da igreja que gastam o dinheiro dos dízimos que não são dizimistas. Não dá para ser diretor da igreja se primeiro não consagrar o melhor a Deus.
O levita tinha que fazer isso, meus irmãos. Senão a gente transforma profano aquilo que é santo. Isso é coisa muito séria. Eu não quero partir para um legalismo estrito e começar a dizer nomes, dizer isso e aquilo, mas que o Espírito de Deus fale ao coração. Quebrante. Porque o que nós estamos falando não é de dinheiro, são princípios. Porque Deus não precisa do dízimo de ninguém para fazer o que Ele quiser, e Deus já nos mostrou isso. Deus não precisa de grupo nenhum para fazer essa construção do templo. Mas Ele não vai abençoar essa construção enquanto a gente tiver um monte de pendenga no coração e não honrar a Deus. Porque Ele não precisa disso. Mas aquela montanha de terra que está lá é o sinal da vergonha. Para mim e para você. Porque significa que nós não honramos o nosso Deus. E não levamos a sério as coisas que são dele. O que eu quero dizer para você é: honre o teu Deus. E o resto deixa por conta dele. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso que move céu e terra e faz maravilhas no meio de um povo que o adora e que o honra. Que assim seja na tua vida. Nós vamos louvar a Deus agora. Nós vamos, não sei nem qual é o hino que nós vamos cantar aqui, Marcelo. Damos glória na presença do Senhor. Está na última página do seu boletim, eu convido você a ficar em pé. Nós vamos terminar esse culto. E esse é momento de consagração. Se você veio preparado para dar honra ao nome do Senhor, consagrando ao Senhor os seus dízimos, as suas ofertas alçadas, enquanto cantamos, dando glória ao Senhor, você pode fazer. Esse é tempo de dar glória ao Senhor. Dar honra ao Senhor. Com a palavra, com o coração, com o sentimento, com a vida e com os bens. Demos glória.